É a certeza que eu e você queremos te louvar. Pode sentar. Queria chamar o Aina e César e a metade da igreja que vai vir aqui para a gente estar orando, porque vai aumentar a quantidade de crianças aqui na igreja. Isso é muito bom, né? Saber que Deus tem dado alegria a esse casal. Então, vovô, vovó, titio, titia, a Bisa também, podem vir todo mundo para cá, vamos orar. Metade da igreja vai vir, mas fica tranquilo que vai ser rápido. Os sorrisos, pode vir as tias todas, isso, a família toda aqui para rir, né? O sorriso bonito da família, né? Isso, titia, titio, isso. E irmão de quem, minha filha? Benjamin, todo mundo. Olha só a quantidade de gente. Que bênção, né? Isso, todo mundo, metade da igreja veio para cá. Isso é bom. Daqui a pouco a gente vai ter o menino ou a menininha, ainda não sabe, é muito novinho ainda, né? 8 semanas, não é isso? Então a gente vai abençoar. Eu gostaria que você estendesse aí sua mão sem ira e sem nenhum tipo de contenda, para abençoar, para que haja paz nessa gestação, né? E que venha com bastante saúde, com bastante alegria, e a gente está contente, muito contente mesmo. Feche seus olhos, por favor. Senhor, louvado seja o teu santo nome, nós te agradecemos, porque o Senhor tem achado graça sobre as nossas vidas e tem dado uma vida nova, que está já no ventre da Uaína, e para o César, um novo filhinho. Que a tua graça recaia sobre ele, que possa haver uma formação tranquila, toda a gestação possa ser tranquila, e o parto também, para que rapidamente esteja conosco, a gente possa ouvir o choro, daqui a pouco correr no nosso meio, e a gente quer te engrandecer por isso, pela vida, Pai. Nós queremos te louvar. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Então já vá se preparando, porque a gente vai ter chá de fralda, não é isso? Né? Então não esqueça disso, porque nós somos família, e família é isso, né? A fralda tá cara, cada um dá uma fraldinha e ajuda o César a manter aí as fraldas. Amém, querido? Eu queria dar um aviso para você que é homem, tá? Dia 1º de maio, a gente vai estar somente os homens aqui na igreja. Então eu queria convidar você que é homem, quando acabar aqui, rapidamente vai ali para o Nici, que a gente vai decidir o horário do nosso encontro, tá? Então provavelmente vai ser para o almoço, né? Então a gente vai passar o dia aqui juntos, então não vai embora correndo. Dia 1º é um feriado, né? Você vai dar peça. Eu segui o conselho do Juarez. Juarez chegou e falou assim: olha, para você pedir a liberação da Valéria, né? No caso, ele ia fazer isso com a Helena. Compra um perfume. Aí eu aproveitei e comprei um perfume para a Valéria, tá? Então ela já me liberou dia 1º, né? Já vou poder estar aqui. Então os homens façam isso, né? Compra o perfume para a esposa ou aquilo que a esposa gosta e peça a liberação para o dia 1º para você estar aqui, né? É uma boa dica, né? É uma boa dica, e é uma boa dica também para as mulheres, né? Aproveita e ganha um presente aí dos maridos para ter a liberação no dia 1º, tá? Então a gente vai estar junto aqui no dia 1º. Olha como essa família é bagunceira. Vocês estão vendo a confusão que fizeram aqui na igreja, né? O pessoal já vai embora. Eu não falei nada que é para as crianças saírem. O pessoal já está levando as crianças. É uma bagunça. Isso tudo é essa família que fez. Olha só a confusão. Eu tinha que ter feito isso no final, não fiz corretamente. É isso aí que acontece. Mas não tem problema não. Possa ir em paz, sem problema nenhum, porque a gente está em casa. E o importante é agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, né? Então a gente vai ter mais um príncipe ou mais uma princesa no nosso meio. E isso é muito bom. Semana que vem, Deus assim permitindo, a gente vai apresentar uma princesa aqui. Então vocês já orem,
por ela, pela Ana. Ela está ali no colinho da mamãe, ó. É uma princesa linda. Domingo que vem vai ter a apresentação dela aqui na igreja. Então vocês já orem, abençoe. Ela já vai trazer a família também, então vai ser outra confusão, né? Domingo que vem. Mas as confusões são excelentes na casa do Senhor, não é isso? Uma casa de Deus totalmente parada, sem confusão, é sem graça, né? Então a gente gosta disso e é importante que esse movimento aconteça. E vai crescendo, né? Aí vai ter mais gente ali para o berçário. Olha que benção, daqui a pouco a gente vai ter que mudar o berçário do lugar, porque vai ter uma porção de criança, não vai ter lugar. Gente, Deus é muito bom. E Deus cuida da gente, e cuida da nossa igreja, e isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom mesmo. Quarta-feira vem orar conosco, não esqueça, às 8 horas da noite a gente está aqui em oração. Sexta-feira venha conosco, ó, você não veio, Durval fez o que ele faz de melhor, uma das coisas que ele faz de melhor na cozinha. Como é que é o nome mesmo, Jesus? Mocotó. Você não veio, perdeu o mocotó. Então, venha, participa com a gente na sexta-feira, tá? Você vai aprender evangelho na prática, depois você come uma delícia, né? Então, não perca essas oportunidades de estar em comunhão. Eu sei que às vezes é difícil. Você trabalha a semana toda, né? Esse mundo capitalista que a gente está vivendo quer da gente muita coisa. Mas respira fundo. Sei que você está cansado, mas dá um pulinho aqui, vale a pena. A gente está aprendendo muita coisa com a Viviane através dos salmos, através da vida de Davi. Então, não deixe essa oportunidade. Amém? Eu vou ler, para a gente tirar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu falei semana passada sobre isso, mas eu queria ler para vocês o que está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é importante que toda vez que você pensar em dinheiro, se comporte dessa maneira. Porque o dinheiro quer se transformar em seu senhor. Ele faz de tudo para que você viva em função dele. Mas que você tenha equilíbrio de lidar com o dinheiro, sabendo que ele é o teu servo e não o teu senhor. Sabendo que ele é importante nessa nossa vida, o dinheiro é importante. É verdade. Mas a importância dele é secundária. Porque se por acaso faltar o dinheiro, Deus vai suprir as suas necessidades e as minhas necessidades de uma outra maneira. Porque nós cremos nesse Deus, que não vai deixar nem você, nem eu mendigar o pão. Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, lide com o dinheiro dessa maneira, sabendo que ele é teu servo e não você. Que às vezes a gente acaba querendo e deixa a família de lado, deixa tudo de lado porque eu preciso de mais dinheiro. E quando a gente chega à velhice, a gente, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu fiz tudo para trabalhar, para ter tudo, e agora eu não posso usufruir de nada porque eu não tenho mais saúde. Então, seja sóbrio a lidar com o dinheiro. Diga para o dinheiro: olha, você é meu servo e eu sou servo do Senhor. Isso significa que você também é servo de Deus. Diga isso para o seu dinheiro. E esteja sempre livre para poder repartir o que você tem. Tá certo? Então, sempre que você for dar o seu dízimo e a sua oferta, tenha isso como consciência. De repartir, de dividir, de ter amor. É para isso que o dinheiro serve. O dinheiro aqui depositado para essa igreja tem uma única finalidade: manter esse lugar funcionando corretamente,
e abençoar vidas. É para isso que serve o dinheiro. Olha, nós já conseguimos pagar toda a manutenção do ar-condicionado. Então foi aos pouquinhos, Papai do Céu deu uma pessoa que dividiu e a gente já quitou. Estamos devendo nada. Vamos começar uma outra empreitada, né? A gente está vendo aí as necessidades, provavelmente vai ser aqui, cuidar do telhado que está entrando água e reformar, recarregar os extintores. Então provavelmente a gente vai fazer isso, mas Deus é bom, porque não tem deixado faltar nada. Tem abundância? Não, não tem abundância, mas também não tem deixado faltar nada, e isso que é bom. Isso é muito bom. Então, vamos tirar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não sei se alguém vai querer trazer o envelope ou vai precisar do envelope, ou você dá via Pix, tem aí o código de barras. Você precisa de envelope? Você precisa lá. Dona Maria vai levar para você. Isso. Dona Maria leva para você e você pode colocar aqui no gasofiláceo. Já já essa cerimônia vai ter fim, né? Já já a gente não vai ter mais dinheiro. Aí a gente, né, vai ser só via Pix ou via Drex, né, que é o dinheiro do Brasil, que vai ter o dinheiro digital, e já já isso a gente não vai ter mais oportunidade de colocar nada no gasofilácio. É algo que, né, a tecnologia vai fazer com que se perca. Então, já já ele vai perder a finalidade. Deus faz as coisas assim, dessa maneira, trazendo aí para nós recursos e facilidades. Então, abençoe as pessoas que estão próximas de você da melhor maneira possível. Eu vou orar e depois o Anderson vai estar com a palavra. A partir de hoje a gente começa uma nova caminhada no estudo da palavra do Senhor, que é o livro de Romanos. Então, o Fabrício vai dar um resumo, né, do que é Romanos, quando que foi escrito Romanos, quem escreveu Romanos, né, e tudo que há necessário para que você aprenda um pouquinho sobre Romanos. E a gente, ao longo desse tempo, a gente vai caminhar versículo por versículo, capítulo por versículo de Romanos. E eu tenho certeza, como foi Atos, a gente vai ter um excelente momento de aprendizagem. Amém? Quem trouxer o envelope, pode trazer. E depois eu já oro e passo a palavra para o Anderson. Amém? Então você pode trazer o envelope. Então, acho que eu não esqueci aviso nenhum. Então, não esqueça, homens, não vá embora correndo. Entra ali no salão Nici para a gente marcar o horário. Você já vai colocar no seu coração a disponibilidade de dar um presente para sua esposa dizer, ó, está liberado para o dia 1º. Tá certo? No dia 1º de maio. Então, feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos pelos teus recursos que o Senhor tem dado aos teus filhos. Que o Senhor multiplique-os, que eles possam ter uma relação igualzinha como a tua palavra ensina. Que eles possam ser senhor do dinheiro, para que eles possam te servir exclusivamente. Faça com que a gente tenha disponibilidade no nosso coração para dividir o que o Senhor tem nos dado com aquele que precisa mais do que a gente. Que a gente tenha isso no nosso coração, a gente tenha essa liberalidade. Que jorre no nosso coração amor, carinho, empatia pelo outro, para que a gente não deixe o outro passar necessidade. Abençoa agora o Anderson, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da instrumentalidade do teu filho, que ele possa mostrar para a gente e compartilhar com a gente o conhecimento que o Senhor já colocaste no coração dele, e que a gente aprenda um pouco mais sobre esse livro, Senhor, sobre essa carta que é Romanos. Que a tua graça recaia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Declara
dar isso a Ele. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, porque Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor, porque não há quem se compare a Ti, Deus Todo-Poderoso, único, supremo e verdadeiro Deus, a quem servimos, em quem confiamos, a quem dedicamos toda a nossa vida, e Te somos gratos, ó Pai de amor, pela manifestação da sua graça revelada através de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu e se entregou por nós, mas a morte não pôde conter o Cordeiro, que ressuscita como leão e nos redime de toda culpa e de todo pecado, e através do seu sacrifício nos reconciliou contigo, ó Pai. E por meio de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, temos plena comunhão contigo. Louvamos a Ti, Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Hoje nós começamos uma nova série de pregação. Caminhamos aí para alguns domingos, ainda a ser definido quantos. Mas acredito que pelo menos até o final do ano, porque Romanos é muito denso. Romanos, capítulo 1, a minha versão de hoje, não é, eu costumo pregar na NVI, mas a Bíblia que eu estou hoje é NAA, Nova Almeida. Romanos, capítulo 1, verso 16, mantenha sua Bíblia aberta. Essa é uma série que é muito importante para nós, visto que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo estabelece os pilares da salvação. E por que isso é tão importante para nós? Porque nós pregamos a salvação. As boas novas nada mais são do que a pregação da salvação através de Jesus Cristo. E esse é o grande tema da carta aos Romanos. E é sobre isso que nós vamos falar. E por falar nisso, quero dizer aos irmãos que nós estamos completamente articulados, porque hoje à noite nós retomamos o ensino com os adultos, junto com os jovens. Hoje, por uma excepcionalidade, nós estaremos todos nós juntos, jovens e adultos, aqui no templo, hoje. A partir do próximo domingo, adultos comigo no templo e jovens com o Felipe no Nici. Alguns irmãos que nos visitam podem sonhar, realmente o nosso culto público é domingo de manhã e o nosso culto de ensino é domingo à noite.
É assim que nós estamos funcionando. E nós vamos falar sobre quem somos nós. Então nós vamos falar a proposta da humanidade criada em Deus, corrompida pelo pecado e redimida por Jesus, que é o tema da carta aos Romanos, e coincidentemente é uma temática que perpassa o livro de Jó, que Felipe está estudando com os jovens. Então a introdução hoje vai ser muito especial para os adultos, mas também para os jovens, porque nós não vamos sair da temática dos jovens, e eu prometo ser pontual. Nós vamos encerrar às 7h30, hoje sem possibilidade de perguntas. Tá? A partir de semana que vem, a gente abre para a rodada de perguntas. Então, nós começamos, a partir de hoje, à noite, um curso de antropologia bíblica. Quem somos nós? Né? Hoje, especialmente junto com os jovens, fazendo convergência com o que eles estão tratando no livro de Jó, e que conversa com o que nós vamos tratar na carta aos Romanos. Isso faz, irmãos, com que haja uma intencionalidade pedagógica, bíblica, teológica e doutrinária na formação de vocês enquanto membros da igreja. A gente entende que crente precisa de Bíblia, mas o crente precisa entender a Bíblia e aplicar a Bíblia. E essa mensagem tem que estar centrada em Jesus Cristo. E a nossa meta como igreja é justamente que nós todos cresçamos na graça e no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, para que uma vez edificados, possamos servir uns aos outros, edificando-nos em amor e servindo a comunidade na qual essa igreja está inserida. Nisso reside a nossa teologia e nisso reside a nossa eclesiologia, ou seja, quem nós somos a partir da palavra e qual é a missão que Deus entregou à Igreja Batista Provisão no bairro de Maria Paula. Amém? E vamos caminhar nesse esclarecimento, porque nós não queremos, nós não acreditamos, nós não defendemos e nós não apostamos no modelo de igreja onde tem um pequeno grupo servindo no altar e uma grande massa de espectadores assistindo o culto. Nós não gostamos nem desse termo, vem assistir culto. A gente não assiste culto, a gente presta culto, porque todos participamos da adoração ao Senhor. E mais do que isso, nós não servimos a Deus somente quando estamos no culto. Estar no culto, adorar a Deus, a adoração congregacional que oferecemos no culto é uma pequena parte do que é ser igreja. Ser igreja tem muito mais a ver daquilo que se faz fora do culto do que dentro do culto. O culto nada mais é uma convergência de quem nós somos em Deus, daquilo que Ele tem feito por nós e a nossa resposta de gratidão aos milagres diários que Ele tem manifestado em nossa vida. Ser igreja vai muito, mas muito mais do que estar nos cultos. Sejam os cultos de domingo de manhã, os cultos de domingo à noite, as reuniões de quarta-feira ou as reuniões de sexta-feira. Ser igreja significa se mover como corpo de Jesus na terra. Amém? E para isso, a gente precisa de conhecer a palavra. Precisamos de conhecimento bíblico, porque é a Bíblia que nos orienta quem nós somos em Deus, quem Deus é, qual é a missão que nós devemos exercer como igreja. Se a gente não sabe isso, a gente ou não vai agir, ou pior ainda, vai agir de forma errada. Amém? Então, igreja saudável, primeiro, é uma igreja que é calcada no conhecimento e na doutrina bíblica. Segundo, é uma igreja que age de acordo com conhecimento e doutrina bíblica. Terceiro, é uma igreja que não é voltada para ela mesma, mas é voltada para servir a quem precisa. Amém? Primado, acabei falando a missão da nossa igreja aqui em poucas palavras. Devíamos ter gravado isso aqui, né? Mas enfim, eu tenho estado, queridos, a cada semana ouvindo de Deus, e no que venho ouvindo de Deus, eu venho entendendo cada vez mais o momento da minha vida, irmãos.
A coisa mais linda que Deus tem feito comigo é me realinhar no propósito. E eu fico alegre porque os irmãos têm presenciado nos momentos em que prego, as minhas pregações nunca foram tão autobiográficas. Nunca foram tão autobiográficas. Mas eu me alegro com isso, porque quando um líder tem a liberdade de ser quem ele é diante da igreja, isso significa que nós estamos vivendo uma vida saudável. Que eu confio nos irmãos para poder compartilhar detalhes importantes da minha vida que eu acho que acredito que edificam a vida dos irmãos. E mais do que isso, a gente entende o sentido de família da fé. Porque não é porque eu estou aqui que eu sou um super-homem, um super-crente ou perfeito. Também, graças a Deus, quebramos essa imagem falsa e equivocada da liderança. Líderes não pregam porque são perfeitos ou porque são melhores. Líderes pregam porque foram vocacionados por aquele que capacita. Apenas isso. Apenas isso. Nada além disso. Não há nada em mim que os irmãos não tenham. Jesus. Tudo que eu tenho, os irmãos têm. A graça manifesta de Jesus. E cada um, ao seu tempo e no seu espaço, vai exercer o dom para o qual foi chamado. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você não ficará nessa cadeira a vida inteira como crente. Esse não é o lema, esse não é o propósito. Então manda esse recado do coração para esse lindo, essa linda que está do seu lado. Você não ficará na cadeira a vida inteira. Agora você vai falar uma outra frase bonita. A minha oração, agora, neste momento, olha para essa pessoa, é para que o Espírito Santo desperte o dom que há em você, para que você entenda o seu chamado, a sua vocação. Amém? Então você acabou de orar por isso e deu amém. Então nós vamos seguir nesse propósito. Imagina, queridos, se essa quantidade de pessoas que está aqui entenderem o seu chamado e exercerem o seu chamado, não é só o risca-faca que tem que tremer, não. É o mundo. Porque 12 homens abalaram o mundo. Imagina essa quantidade de gente. Somos muito mais que 12. Posso colocar aqui pelo menos o triplo, 36 pessoas. Então segura, diabo. Ó, o capeta. Ele que se cuide. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que eu considero os versículos áureos, os versículos chaves da carta aos Romanos. Diz a palavra de Deus na minha versão de hoje, que é a NAA. Diz assim, verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, provavelmente em torno de 60 depois de Cristo. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele não conhecia ainda a igreja em Roma. Isso significa que ele não fundou a igreja de Roma. Provavelmente a igreja de Roma, como algumas outras, foi fundada por aqueles 3.000 que estavam no dia de Pentecostes e receberam o dom de Deus. Então, quando Paulo escreve a primeira carta à igreja que está localizada na cidade de Roma, já existia um grupo de cristãos ali que não foi formado por visita de nenhum apóstolo, quer Paulo, quer Pedro. Isso é muito importante a gente entender, né? Até porque a obra é do Senhor. E os obreiros são aqueles que estão a serviço do Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Então, como Paulo fala aos Coríntios na sua primeira carta, quando ele prega contra o partidarismo, contra a facção,
Um planta, outro rega, outro dá o crescimento. Nós estamos à disposição do Espírito Santo para que Ele exerça na nossa vida aquilo que Ele precisa exercer para que a igreja seja edificada. Diante do exposto, o que é importante a gente falar sobre a carta aos Romanos? Quantos capítulos tem esta carta? Lembrando que, originalmente, a gente não tem capítulos e versículos na Bíblia. Amém? Era uma carta inteira. Os capítulos e versículos da Bíblia foram inseridos posteriormente para que ficasse mais fácil a localização das passagens bíblicas que eram expostas aos cristãos. Amém? Mas, independente disso, por mais que a mensagem seja única, por mais que nós tenhamos um bloco comunicativo, o que é importante a gente entender é como esta carta se coloca para nós hoje. Essa carta ela tem 16 capítulos. Tá? É uma das maiores cartas de Paulo na Bíblia. Junto com ela nós temos, em igual tamanho, a primeira carta aos Coríntios, que também tem 16 capítulos. Desses 16 capítulos, nós temos uma divisão nessa carta. 12 capítulos, Paulo vai trabalhar exatamente sobre o foco da salvação, no sentido de conhecimento, teoria. E os 4 capítulos finais, ele vai trabalhar na parte prática. Então, ela é dividida na parte teórica e na parte prática. Quando a gente olha para a parte teórica, o que Paulo vai falar? Como é que a gente pensa a mensagem que Paulo está escrevendo aos Romanos? Primeiro, a gente precisa entender o contexto em que aquelas pessoas estavam vivendo. Havia, nos tempos de Paulo, uma tendência, um grupo, que era partidário a acreditar que para que você fosse salvo, para que você herdasse a vida eterna, não era suficiente acreditar, crer no que Jesus fez, crer na mensagem do Evangelho, que Jesus é o Deus revelado, que se encarnou, viveu na terra e através de seu ministério passou com a sua própria vida e testemunha como devemos ser, mas ele fez muito mais do que isso. Ele morre na cruz do Calvário, não tendo pecado algum, como cordeiro vai ao matadouro, é morto, mas ressuscita ao terceiro dia e nos garante a vitória. Essa é a mensagem, isso é o que a gente chama de evangelhos. Olha, Deus estava irado conosco. Esse é o primeiro bloco de Romanos. A ira de Deus se manifesta sobre todos os seres humanos da face da terra, independente de sua origem. Pode ser judeu, filho de Abraão, pode ser da tribo de Levi, pode ser fariseu, pode ser saduceu, que trabalha até lá no sacerdócio, mas está mal também. Por quê? Porque tanto judeus quanto não judeus, ou seja, quando ele falava não judeus, ele usava um termo. Paulo falava judeus e gregos, ou judeus e gentios. Essa expressão significa, ora, judeus, por que judeus? Porque foram aqueles que receberam, as profecias, ou seja, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e todos os grandes personagens do Antigo Testamento eram judeus na sua origem, e os judeus foram chamados em Abraão como um povo a cumprir uma promessa, e a partir de Moisés, em Êxodo capítulo 19, a exercer um chamado a todas as nações. Porém, os judeus negligenciaram esse chamado, fecharam-se em si mesmos e passaram a se considerar como os únicos dignos de salvação, porque tinham a revelação de Deus, a lei, os escritos e os profetas, e o resto do mundo que se ferrasse, porque eles tinham a lei. E se eles vivessem a lei, eles estavam bem. E era isso o suficiente, viver as leis nos seus preceitos éticos, morais, doutrinários e ritualísticos. Então eles se esforçavam para viver aquilo que a lei propunha, eles seguiam dietas alimentares, eles guardavam o sábado, eles se circuncidavam e eles sacrificavam, e eles achavam que a salvação era isso. Esse era o resumo da salvação.
e que só os judeus tinham esse direito por nascimento. Aí vem alguém para dizer, olha, não é bem assim. E esse alguém não é qualquer alguém, é o alguém, é o eu sou, Jesus Cristo de Nazaré, que aparece e fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus capítulo 11, versículo 28, vamos ficar só nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. E os judeus mais pé sujos da época de Jesus, aqueles que eram considerados pecadores, aqueles que eram desprezados porque não eram da elite, porque não sabiam ler, porque eram pobres, né? As pessoas marginalizadas da sociedade judaica atenderam o chamado de Jesus, mas o apóstolo João, no seu evangelho, diz, no capítulo 1, veio para os seus. Quem é os seus? Judeus. Mas os seus o rejeitaram. Os judeus recusaram Jesus, não aceitaram Jesus como Messias, muito menos como Deus, como Senhor e como Salvador. E é isso que João fala. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos os que não são judeus, nós, gregos, gentios, nós, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne ou do sangue, mas da água e do Espírito. E é exatamente isso que Paulo fala logo no início da carta aos Romanos. Todo mundo está mal, porque Deus está irado com a humanidade. Porque os judeus que receberam a lei e os não-judeus, que Paulo fala que são gregos ou gentios, pecaram, porque o pecado, que é desobediência contra Deus, separa o homem de Deus, separa a mulher de Deus, separa a humanidade de Deus. E a partir do momento em que o pecado entra no mundo, relatado em Gênesis capítulo 3, os homens, a humanidade passou a odiar, a obedecer a Deus e se submeter a Deus, e passou a amar o pecado. E o pecado nos separa de Deus. E todos aqueles que estão debaixo do pecado não podem ter comunhão com Deus, não podem se relacionar com Deus, e por isso estão condenados. Então a primeira coisa que Paulo fala, ele iguala a todo mundo. Todos pecaram, judeus e não judeus, judeus e brasileiros, gregos e argentinos. Vamos botar os argentinos também, né? Eles são pecadores como nós. Flamenguistas e vascaínos e tricolores, Sidney. Está todo mundo no pecado. Vide as brigas de torcida. Todo mundo está mal na fita. Todo mundo está vacilando com Deus. E o resultado disso, a consequência disso é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, mas não é simplesmente morrer e ser enterrado, não. A morte que se fala aqui é uma morte eterna, que é o que nós chamamos de inferno. Exatamente. O inferno existe, ele é real. O capeta também, os demônios também. E eles não querem que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Eu não preciso ter medo do diabo. Eu não preciso ter medo do capeta. Eu não preciso ter medo do inferno. Eu preciso amar a Deus, eu preciso buscar a Deus e me relacionar com Deus. Porque a minha cosmovisão, a minha vida, o meu entendimento do mundo não se processa em cima do medo do inferno, mas em cima do amor a Deus. E quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver as coisas com outros olhos. A gente serve por amor e não por medo. A gente não serve a Deus por medo da punição. A gente serve a Deus por amar quem Ele é. Por quê? Porque tudo se define, tudo na vida, irmãos, tudo na existência, se define a partir da pessoa de Deus, inclusive o próprio inferno. O inferno só é inferno porque lá Deus
não está. O inferno é a ausência de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade. E aonde não há amor, paz, alegria, tranquilidade, há o quê? Angústia, tristeza, sofrimento. O inferno se define porque Deus não está lá. O céu se define porque Deus nele está. E aí fica muito claro, se você vive a sua vida inteira como se Deus não existisse, como se Deus não interessasse, que recado você está dando para Deus? Eu vivi a minha vida inteira sem você, então passe a eternidade sem Ele. Só que o lugar que Ele não está, não é um hotel, não é uma hospedaria, não é um resort, é o porão do capeta, é lá. Mas eu não sabia, por isso que o Evangelho é a notícia de que Deus, embora irado conosco por conta do pecado, trouxe a solução em Cristo. Cristo é a solução para o caos provocado pelo pecado. E é isso que Paulo vai começar a escrever nos capítulos 4, 5 e 6. E aí ele vai falar uma outra coisa interessantíssima com relação a isso. Se a gente tem uma necessidade de Jesus e da salvação por conta do pecado, como a gente se salva? Qual é a forma, qual é o método para que sejamos salvos? Só tem um: a fé. A salvação é pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É presente, é algo que Deus dá sem que a gente mereça, é o que a gente chama de graça, e que a gente populariza, né? É de graça, é de graça. Essa palavra graça foi muito popularizada, mas é interessante usar esse conceito que a gente tem para entender exatamente. Ou seja, quando você fala assim, está num lugar, imagine você entrando ali, vamos falar de Rio de Janeiro, um lugar bonito, Copacabana. De repente você entra naquele maravilhoso hotel histórico, branco, em estilo neoclássico, o Copacabana Palace. Aí você entra pelas portas do Copa, como alguns popularmente falam, né? Entra por ele. Foi um hotel famoso, 5 estrelas, referência de grandes personalidades que, quando vêm para o Brasil e fazem show na praia de Copacabana, ficam hospedados onde? Onde? Lá. E aí você imagina que você entra em Copa, de frente para aquela praia feia, aquela paisagem horrorosa. E aí você vai e senta no restaurante do Copa, que um prato básico custa R$600. Entrada, um convé, coisa barata. Você entra lá, aí o maître chega, todo elegante para você, e te apresenta todo o cardápio, e faz todo um circuito de menu com você. Olha, nós temos tantas opções de couvert, consumê, entrada, bebidas, prato principal, sobremesa. Aí você olha aquilo tudo e não tem preço em nada. Aí você vai ficar assustado, porque pobre, quando não vê preço nas coisas. Você já gente, isso é uma mensagem para nós, gente. Quem já foi? Porque assim, a gente aqui não é, como a gente não tem assim uma área tão setorizada como lá no Rio de Janeiro, lá para os shoppings de São Conrado, assim, eles quase colocam em alguns shoppings do Rio de Janeiro, proibida a entrada de pobre. Tem alguns shoppings assim, Leblon, São Conrado, quase que é proibido pobre entrar, né? Mas o Plaza, não podendo fazer isso, ele faz um setor dos super ricos. Quantos já viram o anexo do Plaza? Que é tudo bonito lá, né? E tem algumas lojas de grife que você olha assim,
Você não vê preço nas roupas. Isso significa o que para nós? Isso é caro. Isso é muito caro para o meu bolso. Mas imagina você estar em Copa, aí você pega esse menu maravilhoso e não tem preço nenhum. Aí a sua mente pecadora vai falar assim, isso é caro. E aí o mestre fala, então, o que você vai escolher do nosso menu? Monte a sua sequência. Aí você fala assim, mas é caro, né? Aí o mestre, que também é pobre, como você e eu, mas para não dar peixe de que é pobre, fala assim, depende, Senhor, depende do quanto o Senhor tem, depende do seu bolso, depende de sua condição, depende de seu salário. Se você ganha um salário mínimo, é caríssimo, mas se você é um executivo que ganha pelo menos 30 mil, você leva de boa uma refeição aqui. Afinal de contas, uma vez na vida, outra na morte, você querer fazer um agrado com a esposa no aniversário de casamento, levar em Copa, né? Quem sabe? Mas, o mestre falando isso, do valor, sem te dar os preços, ele fala assim, mas para o Senhor, existe algo especial. Peça o que quiser, a sua conta já foi paga. Isso é graça. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que de graça não significa que você não tem que pagar nada e ninguém paga nada. De graça significa que você está desfrutando de algo que alguém pagou para você. E essa metáfora, essa ilustração que eu acabo de dizer é exatamente isso. Você entra num restaurante como esse, você pode comer o que quiser, você pode escolher o que quiser. E o mestre fala, é caro sim, mas alguém já pagou a conta. Você pode comer o que você quiser. O evangelho é exatamente essa... Cara, que notícia boa! Isso é evangelho. Então, quando você está no Copa e você ouve do mestre que você pode escolher o que você quiser porque a conta já foi paga. Que notícia boa! Evangelho. Evangelho. O que você fez para merecer isso? Nada. Nada. Você mereceu? Você bateu meta no trabalho para a tua empresa pagar? Porque tem isso também, né? Nas grandes empresas, jantar de final de ano da empresa. Os premiados, bateu meta, aí a empresa paga, mas isso de certa forma está atrelado a um benefício pelo seu trabalho, por algo que você fez. Não é isso. Ninguém bateu meta. Pelo contrário, todo mundo. Ninguém bateu meta. Deu prejuízo. Você tem aquela questão, né? Você pode bater a meta e ganhar o prêmio da sua comissão. Ok? Você pode não bater a meta e não ganhar o prêmio. Mas você pode dar prejuízo, pensa. Então, nessa história que eu acabo de dizer, ninguém está ganhando isso porque bateu meta. Pelo contrário, deu prejuízo. Deu prejuízo ao patrão. Um prejuízo. Mas apesar do prejuízo chamado pecado que todos nós demos, merecendo a morte, ele resolve nos presentear. Então a graça, ela tem um duplo sentido. Nos comunicar que nós recebemos do melhor de Deus, sem merecer, quando merecíamos o pior. Olha que coisa linda. E é isso que a carta aos Romanos comunica. E é por isso que a forma da gente ter acesso à salvação não é por meta batida, não é por competência, não é por mérito, não é por bom comportamento. Deus não é um chefe de escoteiro que fica esperando você fazer as boas ações para te dar uma medalhinha. Olha a medalhinha que ele conseguiu. Não, Deus não é um chefe de escoteiro.
Deus não está esperando a gente fazer alguma coisa boa para nos premiar ou nos recompensar por algo bom que somos capazes de fazer. A graça é o inverso, ela primeiro dá. A graça de Deus, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então a salvação não é algo que nenhum ser humano tenha condição de, por conta própria, por intelectualidade, por conhecimento da lei, como os judeus achavam que sim, ou porque você é um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador. Eu não roubo, eu não mato, eu não sequestro, eu não minto, eu não traio a minha esposa, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom genro, eu até sou um bom cunhado. Não é suficiente. Até porque ninguém consegue ser tudo isso. Se a questão não está com os sogros, tem sempre cunhado no meio do caminho que atrapalha o seu processo de plena satisfação. Brincadeiras à parte, piadas à parte. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Não merecemos. Nada que a gente faça vai fazer Deus ficar assim. Não, eu tenho que salvar o Ricardo, porque ele merece. Aí fica aquela plateia de anjos falando assim para Deus: ele merece, ele merece. Não, o céu não é uma plateia de anjos cantando ele merece, ou uma plateia de anjos pecador, fora. O céu não é isso. O céu não é isso, Deus não é esse, a relação não é essa, o princípio não é esse. Tudo já nos foi dado com antecedência quando nada merecíamos. E o que é tudo? É a salvação. Do quê? Da morte. Então, primeiro presente, eu não morro eternamente. Mas isso eu só vou conseguir provar quando a minha carne virar pó. Espero eu que leve algum tempo ainda. Mas a questão não é essa. Existe um benefício imediato, direto e presente do ato de crer na salvação de Cristo, que é o melhor de todos, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia de que aquilo que nós queremos é verdade. Quando eu creio, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu falo, eu sou pecador, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus, que sem Deus eu não consigo ser a melhor pessoa que eu posso ser, e não há coach que me fará fazer isso. Não substitua o Espírito Santo por nenhum coach. Até porque o Espírito Santo não é coach. Mas você é contra coach? Não sou contra coach fora da igreja. Mas aqui, na minha relação com Deus, quem transforma caráter é o quê? Coach vai te oferecer técnicas e metodologias que são fora de você. O Espírito Santo vai te propor transformação de vida que está dentro de você a partir dele. E isso é lindo. E é essa a maior garantia. Quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, nós temos a consciência da dívida que temos com Deus. Pecamos. Do capítulo 4 ao capítulo 6 de Romanos, nós temos a convicção de que nada somos capazes de fazer para merecer, por isso tem que ser um ato de fé. É pela fé que somos salvos. No capítulo 7 a gente fala assim, tá, eu creio, eu sou salvo, mas eu tenho um problema. Um pequeno probleminha. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ou seja, depois que eu me converti, é essa a questão que muitos crentes falam. Depois que eu me converti, eu ainda continuo querendo fazer a coisa errada. Eu ainda me iro, eu ainda me aborreço, eu ainda me sinto tentado. Aí vem a resposta. Isso acontece porque o teu interior foi transformado, você nasceu de novo. Mas a sua carne, a sua natureza carnal ainda está aí. Então há um conflito. Então só tem uma forma de você vencer. Incline-se para as coisas de Deus. E como é que eu me inclino para as coisas de Deus?
orando, me relacionando com Deus na pessoa do Espírito Santo e conhecendo a sua palavra, quanto mais eu ler da palavra, quanto mais eu depender de Deus, o Espírito Santo vai fazer com que a palavra me preencha, supra as minhas necessidades e transforme a minha vida. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. E assim vai. É fluindo nas águas do Espírito, através da palavra que nos lava, que nós entendemos o que ele fala no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a inclinação, a tendência, a influência da carne, mas segundo a vida que vem do Espírito, que vivifica a palavra dentro de nós. E aí Paulo começa a responder uma outra questão, depois que ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala assim: e Deus ama também os judeus que o rejeitaram, e há uma promessa para ele, e ele vai falar sobre isso nos capítulos 9, 10 e 11. O Deus soberano, aquele que promete, aquele que não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, ele vai reconciliar nele e com ele todas as coisas, porque ele é soberano, ele está no controle de tudo. E aí quando ele encerra esse bloco, agora vamos, de forma clara, dar exemplos práticos de como nós podemos manifestar a vida de Deus na comunidade cristã. Capítulos 12, capítulos 13, capítulos 14, capítulos 15 e 16. Aliás, 13, 14, 15 e 16. Encerramos Romanos. É sobre isso que nós vamos estudar até o final desse ano. O que vocês acham dessa viagem maravilhosa? E aí eu quero voltar para a leitura que nós fizemos do texto áureo, a partir do momento que eu acabo de fazer a explanação de Romanos para vocês. Temos aqui 1,16, pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você entendeu agora por que esse versículo está dessa forma? Primeiro do judeu para depois do grego, porque o Evangelho é o poder de Deus. Verso 17, porque a justiça de Deus se revela de que forma? De fé, como está escrito, o justo viverá não pelas obras. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque já sou salvo. A gente não é salvo por conta das obras, mas uma vez que nós somos salvos, nós frutificamos com frutos de justiça, obras de arrependimento e de ações de graça. As obras não são causa da salvação, são consequência da salvação. Todo salvo frutifica para Deus. Por isso, pelo fruto vos conhecereis. Ou seja, por isso que ele escreve 13, 14, 15, 16. O que vocês estão frutificando, irmãos da igreja em Roma? Como estão as obras de vocês? Porque essas obras, quando não bem feitas, elas podem atestar duas coisas. Primeiro fato,
vocês não foram salvos, vocês não entenderam, vocês não aceitaram a mensagem da salvação de fato, porque ela não faz parte de vocês. Vocês aceitaram um discurso religioso, e discurso religioso não muda caráter. Discurso religioso não transforma mentalidade. Discurso religioso não quebra fortaleza. Por isso que o evangelho é poder. Evangelho não é discurso. O evangelho não é lógico nesse sentido. Porque ele não apenas é uma mensagem bonitinha que emociona, porque as emoções não promovem mudança de vida. Que o digam os sertanejos, que cantam a traição e traem, que choram pela traição e traem. Emoções não mudam comportamento. As músicas sertanejas falam isso. Evidências tem tantos tempos, se tornou um clássico da música, e as pessoas continuam sendo chifradas e chifrando. Emoções não são capazes de mudar comportamento. Os sertanejos já nos provaram isso. Discurso também não é capaz de mudar comportamento. Os políticos já nos ensinaram isso. Então, o evangelho não é discurso. O evangelho não é uma palavra que emociona. O evangelho é poder. É algo vivo, é uma mensagem viva. É uma mensagem viva porque é pregado por vivos, aqueles que foram ressuscitados em Cristo e que manifestam a vida de Deus. Por isso que é poder de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E por isso que a fé é a base do processo de salvação. Essa é a mensagem de Romanos, que nós vamos destrinchar até o final do ano com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos tirar no tom certo agora. Puxa o tom certo. Amém. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu,
meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Queremos ser transformados, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, pela manifestação da tua graça na pessoa de Jesus. Que o teu Espírito, ó Deus, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar, que é poderoso para completar a obra em nós. Faça isso nas nossas vidas, Senhor, que sejamos moldados, tratados, trabalhados, que como a tua igreja sejamos sem mácula, sem mancha, sem ruga. Que os nossos olhos, Senhor, que os nossos olhos estejam postos em Ti. Que nos tempos difíceis, que nos tempos de crise, que nos tempos de tribulação, nós não possamos Te abandonar, deixar de crer, esfriar ou desanimar, mas que venhamos a permitir que as circunstâncias, por Tua graça e soberania, sejam permissões do Senhor para nos fazer crescer, para moldar nosso caráter, para nos aperfeiçoar, ó Deus. Nós não queremos confiar na força do nosso braço, nós não queremos Senhor, nos garantir na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento. Nós queremos depender do Teu amor, depender da Tua graça, depender de Ti, Senhor. Como a mulher samaritana, Senhor, que entendeu que a sede que ela tinha seria sempre suprida no Senhor, sempre suprida no Senhor.